Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos à nossa aula de Educação Física de número 4 para o 7º ano. E nessa aula nós vamos dar continuidade à aula de ginástica artística feita na aula passada e vamos conhecer um pouquinho mais dos aparelhos, as modalidades da ginástica artística. Bem, pessoal, hoje nas aulas passadas, na aula passada nós falamos sobre o sistema de pontuação da ginástica, contei algumas curiosidades para vocês, conversamos sobre a história da ginástica, nós já vimos uma previsão nós já vimos um pouquinho sobre os aparelhos na aula passada, agora nós vamos aprofundar, falar um pouquinho mais de cada um desses aparelhos da ginástica artística. Então, na ordem olímpica, tá, os aparelhos da ginástica artística masculina são o solo, cavalo com alças, argolas, salto sobre a mesa, paralelas masculinas, né, ou as barras paralelas simétricas e a barra fixa. Tá? Então, significa que um ginasta ele não compete em qualquer ordem, ele vai seguindo essa ordem aí dos aparelhos em uma competição de ginástica artística. Tá? Vamos ver o solo da categoria masculina. No solo, o atleta tem que executar uma série de exercícios sobre um tablado, né? O tablado ele é um quadrado de 12 metros de cada lado, montado sobre uma estrutura com molas e espuma. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem clicar nessa imagem e assistir um link que eu separei para vocês, né? A série do brasileiro Diego Hipólito, na época do Flamengo, provavelmente, que foi ouro no Pan-Americano de Ginástica Artística. Na verdade, o Diego Hipólito competiu a vida inteira dele pelo Flamengo. Muito bom, gente. Como eu disse na outra aula, ele é um dos grandes saltadores e ele, junto com a Daiane dos Santos, eles são ginastas que eles têm uma potência muito forte nas pernas. Eles têm umas acrobacias incríveis para a gente assistir, para a gente conhecer. Bem, nós temos agora o cavalo com alças, tá? Então esse é a nossa imagem do cavalo com alças, um ginasta realizando duas fotos, né? Duas imagens de ginastas realizando sua prova no cavalo com alças, tá? Bem, pessoal, eles evoluem sobre uma trave com alças, tá? São exigidos movimentos fluentes e contínuos, com mudanças de apoio de mão, tesouras, passagens com as pernas unidas e paralelas. Movimentos contínuos significam que um atleta no cavalo ele não pode parar. Tá? No solo, na ginástica, no solo, na argolas, existem movimentos estáticos. Ele tem que marcar 1, 2 segundos para mostrar que ele tem domínio de força e domínio do exercício. O cavalo não, o cavalo é direto. Tá? Bem, clique na imagem para assistir a série do ginasta Koei Ishimura no cavalo com alças nas Olimpíadas da Antuérpia, se não me engano, na Suécia. Argolas. O atleta deve fazer movimentos estáticos significa parado, e também dinâmicos em uma altura de 2,80 metros, segurando as argolas apenas com as mãos. É isso aí, pessoal. Então, nosso grande campeão de argolas aí, né? O ginasta Arthur Zanetti. E outro ginasta na outra argola também. É muito interessante, pessoal. Vou contar uma curiosidade agora sobre a ginástica artística, né? Os ginastas, em geral, eles têm uma estatura baixa, né? Então, as pessoas acham que a ginástica olímpica deixa a pessoa baixinha, mas é uma coisa diferente. Significa que quem é baixinho se dá melhor na ginástica artística, porque tem um corpo menorzinho, consegue fazer mais salto, consegue ter mais controle do corpo. Isso, lógico, não é uma regra, mas a maioria dos ginastas são ginastas baixinhos, né? E eu já vi casos de muita gente que começava a fazer ginástica artística, só que dava uma espichada em algum momento e não conseguia fazer argola, porque batia o pé no chão, né? Então, quem é muito alto já não consegue fazer argola porque não tem altura suficiente. Salto sobre a mesa. O ginasta, ele salta com
com apoio de um aparelho e depois de uma corrida em uma pista de 25 metros. O objetivo é realizar acrobacias com salto. O aparelho, que ele se refere a um trampolim, né? Ele tem um trampolim com molas embaixo, que ajuda, depois da corrida, ajuda a dar impulsionamento para o ginasta realizar um salto. Tá? Clique na imagem ao lado para assistir ao salto sobre a mesa feita pelo ginasta Diego Hipólito. Eu também já tive a honra de arbitrar algumas competições, uma competição dele, acho que eu fui árbitro, bem no final da minha carreira como ginasta. E ele estava começando, sou de outra geração. Bem, barras paralelas simétricas. As apresentações são feitas em 2 barras paralelas. São exigidas movimentos de suporte, apoio, giro e balanço. Tá? Então, assim, ó, nas paralelas também tem aquele movimento estático, que é o atleta ficar parado, mas a maior parte dos exercícios da paralela são giros e saltos e movimentos, tá? Com os braços. Simétrico significa que ele é da mesma altura, a diferença com a paralela feminina. Tá? Clique na imagem abaixo e assista a alguma das séries da Copa do Mundo de Ginástica em Tóquio 2013. Separei vários links de vídeos, tá, pessoal? Ginástica olímpica é muito incrível para a gente assistir. Vale a pena também. Barra fixa. Na barra fixa, as apresentações são feitas numa única barra a 2,80 metros do chão. O movimento ele deve ser contínuo, incluindo giros e mortais. Tá? Então, na barra fixa não tem como fazer algum elemento estático parado. Então, é o tempo inteiro girando também. Clique na imagem abaixo para assistir a final da barra fixa nas Olimpíadas do Rio de 2016. Agora, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre a ginástica olímpica feminina. E vamos conhecer os aparelhos femininos na ordem olímpica. E que seriam o salto sobre a mesa, né? As barras paralelas assimétricas, uma para lá e outra para baixo, a trave de equilíbrio e o solo com música. Uma diferença é que o solo feminino é musicado e coreografado. O solo masculino tem uma espécie de coreografia também, mas não é tão elaborado, tão complexo quanto a coreografia do solo feminino. Barras assimétricas, tá? Pelo menos 10 elementos devem ser incluídos nessa apresentação, em 2 barras paralelas de alturas diferentes. Balanços circulares, piruetas, giros, saltos e voos são avaliados pela banca e pela arbitragem. Clique na imagem abaixo para ver a apresentação da ginasta Jade Barbosa nas paralelas assimétricas. Então, pessoal, estão vendo uma barrinha mais alta e outra mais para baixo? Elas fazem giros, elas dão mortal e saem de uma paralela e tem que pegar na outra de volta. Tá? É bem perigoso, também é um aparelho bem difícil de ser treinado, tá, pessoal? Trave de equilíbrio. Sobre uma trave de metal revestida por espuma e couro, as ginastas fazem apresentações com mortais, acrobacias e elementos ginásticos. Na imagem abaixo, clique para ver a ginasta Victoria Komova na trave de equilíbrio. Então, pessoal, outro aparelho bem perigoso, a trave de equilíbrio. É incrível o que as ginastas são capazes de fazer lá em cima. Salto sobre a mesa, tá? Salto sobre a mesa na categoria feminina, né? Da mesma forma, semelhante ao salto masculino, o objetivo é realizar esse salto, né? Apoiando-se nessa pequena trave ou nessa mesa recoberta de couro. Um pequeno trampolim fixado no chão ajuda o ginasta a tomar impulso. Clique na imagem à esquerda para ver o salto da ginasta Rebeca Andrade. Então a gente pode ver, pessoal, tem um trampolim, ó, são 2 madeiras com algumas molas por baixo entre elas, né? A ginasta na corrida, depois da corrida, ela faz um salto, afunda o trampolim e ele impulsiona ela por cima dessa mesa aqui, tá? Nós vemos até um protetor em volta do trampolim, para caso alguém pise de uma forma um pouquinho diferente, o que é um pouquinho difícil, porque são tantos treinos, né?
E o solo, tá? Na categoria feminina, o solo feminino é uma das apresentações que mais chama a atenção do público, tá? Ela é uma série de exercícios realizadas sobre um tablado quadrado de 12 metros, montado sobre uma estrutura com molas e espuma. As mulheres se apresentam com a música, né? Abaixo, a famosa apresentação da ginasta Daiane dos Santos, que com a música Brasileirinho, ela encantou a plateia nessa competição, pessoal. Clique na imagem para assistir ao vídeo, a apresentação da nossa querida Daiane dos Santos. Pessoal, nessa aula nós conhecemos um pouco mais sobre cada aparelho da ginástica artística, tá? Então, se na aula 1 nós vimos um pouquinho sobre arbitragens, conhecemos o júri que avalia a dificuldade de uma série, quantos mortais, quantos giros, o que foi de dificuldade realizada, quais exercícios foram realizados, né? E o outro árbitro que desconta as falhas de execução, falhas técnicas, não caí direito no meu salto, dobrei a perna, dobrei o braço, tá? Então, nós vimos isso na primeira aula de ginástica artística, né? Nós conhecemos a história da modalidade, contei algumas curiosidades para vocês. E agora, nessa segunda aula, vocês viram um pouquinho mais sobre cada aparelho, né? Então, um pouquinho mais com essas informações, tá, pessoal, dos aparelhos da ginástica artística, vocês vão conseguir responder às atividades propostas para a aula de hoje. Existem diversas modalidades de esportes de apresentação, para a gente conhecer, como ginástica rítmica, saltos ornamentais, o balé aquático, né? Mas com esses conhecimentos agora, vocês vão responder as questões propostas sobre os aparelhos de ginástica artística. Espero que vocês todos tenham gostado dessa aula. Bons estudos para todos e tenham uma ótima semana.